Olá pessoal, sou o professor Eduardo Breviglieri e vamos falar agora de segunda lei de Mendel. Vamos lá então? Depois que Mendel determinou o processo de segregação dos genes, ou seja, que cada característica era determinada por um par de genes ou por um par de alelos que se segregavam, que se separavam na formação dos gametas, ele partiu para um segundo experimento e determinou o que hoje nós conhecemos como segunda lei de Mendel. Nesta segunda lei de Mendel, nós temos um trabalho em que Mendel trabalhou com duas características ao mesmo tempo. Então, na primeira lei ele tinha trabalhado com diversas características, só que uma de cada vez. E aqui ele passou a analisar duas características ao mesmo tempo. Por exemplo, ele pegou dois fenótipos. Ele pegou o fenótipo da cor da ervilha, se a ervilha era amarela ou se a ervilha era verde, e pegou a característica da forma da ervilha, se ela era lisa ou se ela era rugosa. Então eu tenho aqui dois tipos de fenótipos, no qual ele já tinha o conhecimento de qual característica era dominante e qual característica era recessiva. No caso, ele sabia que a característica amarela era dominante, a característica verde era a característica recessiva. E em relação à forma da ervilha, a lisa era a característica dominante, a rugosa era a característica recessiva. Então vou determinar as letras. Aqui vou determinar a letra V para o alelo que determina a cor e vou trabalhar com a letra R com a forma da ervilha. Então, os genótipos de uma ervilha amarela podem ser Vzão ou podem ser Vzinho. Enquanto que a verde, o genótipo da verde é Vzinho. Em relação à forma da ervilha, eu posso dizer que ela lisa é dominante, então a lisa pode possuir os genótipos Rzão ou Rzinho, e a rugosa, o genótipo da ervilha rugosa seria Rzinho. Ele trabalhou com uma geração parental com as duas características dominantes e as duas características recessivas, e essa planta, lembra, ela era pura da geração parental. Se essa planta ela era pura, então eu posso dizer que o genótipo dela em relação à cor, se ela é pura, ela é Vzão. Em relação à forma, ela é Rzão. Em relação à ervilha ser verde e rugosa, o genótipo dela para verde, Vzinho, e rugosa, Rzinho. Certo, pessoal? Então, na verdade, o que nós temos? Nós temos aqui essa geração parental, nós temos dois pares, então, de genes, dois pares de alelos em cada indivíduo. No entanto, hoje nós já sabemos que quando nós trabalhamos com dois pares de genes, Mendel não sabia isso, mas Mendel trabalhou com pares de genes que estavam em cromossomos diferentes. Na verdade, o que nós temos? Olha só, eu posso pegar aqui e determinar que esse par de cromossomos, vamos supor que estejam os genes relativos à cor da ervilha. E nesse outro par de cromossomos estão os genes que determinam a forma da ervilha. Mendel não conhecia cromossomos, mas ele sabia que cada característica era determinada por um par de fatores, por um par de alelos. Vamos dizer que se o indivíduo tiver Vzão, Rzão, se ele tiver aqui Vzão, Rzão, o que vai acontecer? Quando esse indivíduo for formar gametas, os alelos, esses cromossomos aqui, que estão os genes alelos, vão se separar.
desse par de cromossomos aqui vermelhos, o que vai acontecer? Vai um vermelho para uma célula, outro vermelho para outra célula. O que vai acontecer é que todas as células vão receber alelos do tipo Vzão. Assim como, se eu pegar Rzão, todas as células vão receber o gene Rzão. Ou seja, um indivíduo que seja Vzão, Rzão, quando for formar gametas, todos os seus gametas vão ser Vzão, Rzão. Então, esse indivíduo, quando formou gametas, todos os seus gametas tinham um Vzão e tinham um Rzão. Quando esse indivíduo formou gametas, todos os seus gametas tinham um Vzinho e um Rzinho. Isso fez com que todos os descendentes dessa geração parental tivessem o genótipo Vzão desse daqui, Vzinho desse, Rzão desse indivíduo e Rzinho desse indivíduo. Ou seja, todos os indivíduos da F1, 100% dos indivíduos da F1 tinham as características dominantes. Ou seja, elas eram amarelas e lisas, só que elas eram duplamente heterozigotas. Então, ela é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, então 100% eram de plantas amarelas e lisas, com ervilhas amarelas e lisas. Certo, pessoal? Muito semelhante ao que ele encontrou na primeira lei de Mendel, certo? Agora, como que ele obteve o que se chama de F2? F2 é o cruzamento de dois indivíduos da F1. Vamos dizer que esse indivíduo aqui, ele é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele está sendo cruzado com um outro indivíduo que seja Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho também, certo? Olha só, se esse indivíduo aqui, ele é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, vamos dizer que aqui eu tenho um dos pares de genes, o Vzão e o Vzinho, e eu tenho outro par de genes dele, Rzão e Rzinho. Eu vou pegar esse indivíduo aqui e vou colocar nesse esqueminha aqui, ó. Ele é Vzão, então, Vzinho, Rzão e Rzinho. Quando esse indivíduo for formar gametas, o que vai acontecer? Um gameta, ele vai ter um cromossomo do vermelho e um cromossomo do azul. Lembra que um gameta ele tem um cromossomo de cada tipo. Então, um gameta pode ter o Vzão junto com o Rzão. Assim como um gameta pode ter um Vzão junto com o Rzinho. Assim como um gameta dessa planta aqui vai poder ter um Vzinho junto com um Rzão. Então ela vai poder ter Vzinho junto com Rzão. Ou ela vai poder ter gameta Vzinho junto com Rzinho. Vai poder ter gameta Vzinho junto com Rzinho. Esses são os 4 tipos de gametas que esse indivíduo aqui pode formar. Esse outro indivíduo também forma 4 tipos de gametas. Os mesmos tipos. Forma a gameta Vzão com Rzão, Vzão com Rzinho, Vzinho com Rzão, Vzinho com Rzinho, certo? Ou seja, esse indivíduo ele forma 4 tipos de gameta, esse indivíduo forma 4 tipos de gameta. Quando a gente for fazer aquele quadro de Punnett, a gente vai fazer um quadro com os diferentes tipos de gametas de cada indivíduo. Se esse indivíduo forma 4 tipos de gameta, eu vou colocar 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Se esse indivíduo forma também 4 tipos de gameta, eu vou formar 1, 2, 3, 4 linhas. E vou colocar aqui os gametas dos indivíduos. Certo? Quais são os gametas desse primeiro indivíduo? Ele forma a gameta Vzão junto com Rzão, certo? Ele forma a gameta Vzão junto com Rzinho. Ele forma a gameta Vzinho junto com Rzão. E ele forma gametas Vzinho junto com
Rzinho. Esses são os 4 tipos de gameta que esse indivíduo aqui forma. Esse aqui eu vou colocar tudo em verde mesmo, para ficar mais fácil. Esse indivíduo, ele forma gametas também Vzão com Rzão, Vzão com Rzinho, Vzinho com Rzão, Vzinho com Rzinho. Pessoal, notem que em um gameta tem que ter apenas um dos genes em relação à cor e um dos genes em relação à forma, certo? Então, gameta tem um gene em relação à cor, um gene em relação à forma, e assim sucessivamente. O outro tipo de gameta, ó, tem um gene em relação à cor, o outro gene em relação à forma. Um gene de cada tipo, um gene de cada característica. E essa tabelinha é a tabelinha que me diz quais são as possibilidades de cruzamento entre os gametas. Ou seja, aqui na verdade, nós vamos ter, se eu cruzar esse gameta com esse, o indivíduo formado vai ser Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Se eu cruzar esse gameta com esse, vai ser Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Se eu cruzar esse gameta com esse, vai ser Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Se eu cruzar esse gameta com esse, vai ser Vzão daqui, Vzinho daqui, Rzão daqui, com o Rzinho daqui. Esses são as 4 possibilidades de cruzamentos desse primeiro gameta. Esse segundo gameta também tem 4 possibilidades de cruzamento, que vão ser Vzão com Vzão, Rzão com Rzinho, aqui, cruzando esse com esse, Vzão com Vzão, Rzinho com Rzinho, cruzando esse com esse, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, cruzando esse com esse, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Agora eu vou para essa outra linha. Eu tenho aqui Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, cruzando esse gameta com esse, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, cruzando esse gameta com esse, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão, cruzando esse gameta com esse, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Agora para essa última linha, cruzando esse gameta com esse, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, esse gameta com esse, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, este gameta com esse, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, e cruzando esse gameta com esse, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Essas são todas as possibilidades de cruzamento entre os gametas. E aí vocês vão ver quais são os fenótipos de cada indivíduo. Esse daqui, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, é amarela e lisa. Esse indivíduo aqui, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, ele é amarela e rugosa. E assim por diante. Vocês vão contando e vendo que desse cruzamento entre esses dois indivíduos, eu vou encontrar 9 indivíduos com as 2 características dominantes, ou seja, amarela e lisa. Vou encontrar 3 indivíduos com a primeira característica dominante e a segunda característica recessiva, como aqui. Primeira característica dominante, segunda característica recessiva. Vou encontrar 3 indivíduos com a primeira característica recessiva e a segunda característica dominante, ou seja, ela é lisa e verde. E vou encontrar um indivíduo com as 2 características recessivas, que vai ser esse indivíduo aqui, que vai ser verde e rugosa. Essa é a proporção. Para cada 9 indivíduos com as 2 características dominantes, eu tenho 3 indivíduos com a primeira característica dominante, a segunda característica recessiva. Eu tenho 3 indivíduos com a primeira característica recessiva e a segunda dominante. E eu tenho um indivíduo com as 2 características recessivas. Isso ele conseguiu então determinar que
esses dois pares de genes, quando eles se segregam, quando eles se separam de maneira independente. Por isso, segundo a lei de Mendel, também é chamada de lei da segregação independente. Certo, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Curta o canal!